The subject for today is Vasudeva Kutumbakam, which means the world. Hoje a conversa que nós teremos será sobre o mundo é uma família e ele é baseado em diferentes princípios que o embaixador mencionou agora. This is also Também tem a ver com as ideias de Mahatma Gandhi sobre a não violência e o respeito a todo tipo de vida. all forms of life. Today we also celebrate the third International Day of Yoga. E hoje nós celebramos o terceiro Dia Internacional da Yoga. E a yoga também é algo catalítico, porque ela também está relacionada com esse respeito às formas de vida. Catalyst also for this concept of the world being one family. Now, Theosophists, E ambos os nossos convidados são teosóficos. E eles ambos são buscadores da verdade, não sectários. of seekers of truth. Now, the Theosophical Society and Os teósofos, eles têm experiência nas comparações religiosas, nas filosofias e nas ciências, e também no ocultismo. on the occult as well. So they are actually very well placed to discuss today's subject. Então eles estão muito habilitados a tratar do assunto que nós vamos conversar hoje. I think it's almost very clear to everybody Eu acho que é muito claro que nós vivemos hoje num mundo interconectado. Nós temos a internet, temos as mídias sociais, temos o comércio, air travel, trade, commerce. Globalization is a reality. a globalização é uma realidade que nós temos hoje e o aquecimento global, a mudança climática é algo que se faz sentir muito presentemente hoje. Seen almost everywhere. So if we see so much of Então, se realmente nós vivemos num mundo interconectado, não seria o caso de buscarmos o equilíbrio entre o homem e a natureza? be looking at creating a balance between man and nature. So I would actually go so far as Então, a minha ideia é nós criarmos entre os próprios seres humanos, entre eles, essas relações de harmonia. issues of war and peace, life and death, Então, assuntos como guerra e paz e tantas outras dualidades, terrorismo e segurança, não podem ser abordados sem nós termos essa perspectiva em mente. the air that we breathe, the water that we drink, it has to be shared by humankind. O ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, ela tem que ser toda compartilhada pela humanidade. So we must ponder to think Então nós precisamos refletir se interesses sectários não estão nos separando entre nós. this idea of the world Um teósofo tem uma citação que ele gostaria de mencionar que vai nos ilustrar bem esse pensamento. is one of them who has a beautiful quotation I'd like to share with you. This poem was written in 1624 and most of you know it. It starts by saying, "No man is an island." Então, a ideia que ele gostaria de compartilhar é que nenhum homem é uma ilha, Every man is a piece of the continent. que nenhum homem é uma ilha em si mesmo. Todo homem é parte de seu continente, parte do todo. A morte de um homem, ela me diminui porque eu estou envolvido na humanidade e, portanto, a saber a quem o sino toca. Anyway, so this is just a brief introduction to the subject. Então agora nós vamos escutar a intervenção do nosso convidado, o Sr. Pandey, que vai fazer seu discurso em inglês e eu vou traduzir ponto por ponto e depois nós vamos escutar o nosso outro convidado em português. Thank you very much. Before starting, I will extend my warm greetings to all of you from India. Então o nosso convidado começa falando que, por exemplo, numa família existem aqueles membros
que têm mais conhecimento, outros que desfrutam de menos conhecimento. So, the common thing is closeness. Então, todos os membros da família, esses mais diferentes, ou com mais conhecimento ou menos conhecimento, todos compartilhamos de algo em comum. Similarly, at a larger scale, in the world, então, numa escala mais ampliada, no planeta em que nós vivemos, nós todos também compartilhamos os mesmos sentimentos, seja a doença, a saúde, todos esses tipos de pensamento. And solutions for all these. E o mesmo acontece com as soluções para todos esses problemas. All the sages right from ancient days and wise people have said that feeling of separateness is the great ignorance. Então, todo esse conhecimento do mais antigo até o presente momento nos diz que a ideia de estarmos separados, essa ideia de separação, é o mais grande dos atrasos. And this ignorance is the source of all trouble and misery of humanity at collective level, at individual level. E essa ideia de separação é a pior das tragédias, seja no âmbito coletivo ou no âmbito individual. So, Theosophical Society propagates universal brotherhood without any distinction of race, caste, color, sex, etc., etc. That is world as a family. Então, o pensamento teosófico ele defende que todos somos uma irmandade, independentemente de raça, de credo, de qualquer outra classificação. And without this universal brotherhood, there can be no foundation of any ethics, any morality in behavior. Então, toda a moralidade, o comportamento estão associados a esse tipo de princípio, de pensamento. It is not important that one is Hindu, one is Muslim, one is Christian, or etc., etc., or one is from China, one is from India, one is from American, etc. That is not important. Only thing is important is that how we conduct ourselves. Então não importa se você é hindu, ou se você é muçulmano, ou de alguma outra religião, se você é chinês, ou se você é de outra nacionalidade, tudo o que importa é que nós estamos nessa mesma irmandade. If our conduct, our thinking promotes harmony, então o que realmente importa é a nossa conduta. Se a nossa conduta for uma conduta positiva para o bem dessa irmandade, pois bem, se ela for para a discórdia, aí que está o problema. Fostering love for one's country and culture is valuable, but should be without narrow-mindedness. Então nós temos que promover o amor e o acolhimento para uma nação, mas não com uma cabeça limitada, uma cabeça restrita. By which harming of interests of other countries and cultures may become possible. Dessa maneira, interesses particulares e interessados vão tornar esse fim maior impossível. The entire universe, consisting of huge galaxies, então o mundo é formado por muitas estrelas, muitas galáxias, mas o que importa é a harmonia que existe entre todas essas entidades. Man is an integral part of the universe. E o homem é uma parte integral dessa sociedade. And therefore he must function and think harmoniously. Então, a ideia principal é que ele haja também harmonicamente. Feeling a togetherness, oneness with all. Sentindo essa unidade, esse sentido de pertencimento com todos. So, to sum up, it'll be, but there are various cultures, various traditions which create apparent diversity. Mas existem muitas culturas, muitas diferenças que nos dão a impressão de existir essas separações. But there is underlying unity. There is underlying unity. Mas existe uma unidade subliminar que nos liga a todos. So how do we express us? Recognition of the unique value of every living being. Recognition of unique value of every living being. Então deve haver o reconhecimento entre todos esses seres humanos, todos esses entes únicos. Should express itself in reverence for life, compassion for all.
e devem fazer reverência à vida e compaixão por todos. Sympathy with the need of all individuals, Empatia por aqueles que estão em alguma necessidade, to find truth, para encontrar a verdade, to remove ignorance of separateness para remover a ignorância que é esse separatismo, for themselves, para eles mesmos, and show respect for all traditions. e demonstrar respeito por todas as tradições. All is one Brahman, one God, there is no second. That is our great Upanishad teaches. All is one God. Então todos nós somos um só Deus. Jesus Christ said, all are the children of the same God. Então Jesus Cristo também disse, todos nós somos parte de um só Deus. Without realizing whole humanity as a family and sincerely practicing it in our conducts, all other knowledge may be harmful, even dangerous to the society. Então, sem que nós percebamos que nós somos apenas que nós somos uma unidade, nós estaremos contribuindo para a desarmonia da sociedade. The leaders, both social, religious, some political leaders and common people of today have to strive towards this goal. Então, alguns líderes que nós temos hoje no mundo, eles tentam nos desviar deste objetivo principal. Of realizing the world as one family, one whole unit. Esse objetivo de perceber que nós somos uma só família, uma só unidade. Then only most, if not all, the problems of humanity can be solved. Só então todos, se não ou então todos os problemas da sociedade serão resolvidos. And peace and harmony can prevail on earth. E a paz e a prosperidade vão poder prevalecer sobre a terra. In other words, earth will then become heaven, or heaven will descend on the earth. Em outras palavras, a terra se tornará um paraíso e Deus descerá até a nossa terra. Okay, thank you. I think this was. Muito obrigado por você. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer da minha honra de estar aqui hoje na Embaixada da Índia, representando a União Planetária e também a Sociedade Teosófica, e ressaltar como o tema proposto de que a humanidade é uma família, ele se sintoniza tanto com os ideais propagados pela Sociedade Teosófica, como pela União Planetária. E é interessante destacar também a profunda ligação que existe entre a Sociedade Teosófica e a Índia. Eu tive a oportunidade, a felicidade de poder ter ido à Índia 12 vezes nessa vida. Ainda pretendo ir mais algumas. Uma coisa que eu reparei lá é que o povo indiano, povo em geral, tem uma espiritualidade diferente do que a gente vê em muitas partes do mundo. A média da população tem uma consciência espiritual muito forte. Então, vejam, a Sociedade Teosófica foi fundada em 1875 em Nova York. Numa época, falando em fraternidade universal sem distinção de raças, em 1875, os Estados Unidos tinham abolido a sua escravidão há apenas 10 anos. E no Brasil ainda existia escravidão, né? Então, para se mostrar como a sociedade foi pioneira. Só que ela teve a sua sede internacional transferida para a Índia poucos anos depois. Exatamente porque os líderes da época, Blavatsky e Olcott, verificaram que a Índia, pela qualidade espiritual do seu povo, ela era um terreno mais fértil para que aquela mensagem de fraternidade universal se propagasse para o mundo inteiro do que exatamente no local
onde a sociedade foi fundada, né? Tanto que até hoje a sede internacional da Sociedade Teosófica se encontra lá na cidade de Chennai, no sul da Índia, que recebe pessoas do mundo inteiro e que também irradia essa mensagem de fraternidade, de unidade para o mundo inteiro. Esse tema é um tema muito importante e eu vejo que a gente não pode dissociá-lo da nossa responsabilidade individual. Por quê? Porque o mundo é uma família, a humanidade é uma família, isso é um fato. O próprio Jiddu Krishnamurti, ele diz, você é a humanidade. Isso é um fato. O problema é que nós não temos consciência de quem somos e, portanto, nós caímos naquilo que o Dr. Pandey colocou, na heresia da separatividade, né? Nós criamos na nossa mente uma ideia de que somos separados, quando, na verdade, o embaixador muito bem colocou, tudo está interconectado. Nós respiramos o mesmo ar, né? Todos nós, o nosso corpo é 70% água, né? No fundo, a ideia de separação é uma ideia profundamente equivocada nas nossas mentes. Agora, numa família, existem famílias mais harmônicas e famílias mais turbulentas. Existem famílias conflituadas, existem famílias que não vivem em harmonia. Infelizmente, disputas às vezes acontecem até no âmbito familiar. E no âmbito da humanidade não é diferente. Então, eu me lembro, citando essa tradição da Índia, a Índia se refere aos rishis, como sábios, como homens perfeitos, que trouxeram ensinamentos para a sociedade humana. Inclusive, na fundação da Sociedade Teosófica, a gente vê a presença desses rishis, também chamados mestres de sabedoria. E numa daquelas cartas que houve de correspondência, naquela época, no século retrasado, se fazia referência a uma fábula da luta entre o corpo e os seus membros, considerando o corpo como a humanidade. Pobre humanidade, vive em sofrimento porque os seres humanos não percebem que eles são partes de um mesmo corpo, órgãos de um mesmo corpo, e os indivíduos, células de um mesmo corpo. Então vocês imaginem, examinando o nosso corpo humano, as células vivem para a vida do corpo, e elas estão sempre se renovando. Enquanto as células estão sadias, o corpo está saudável. Quando essas células se tornam doentes, se tornam cancerosas ou de alguma maneira acometidas por algum tipo de distúrbio, o corpo como um todo sofre e pode vir até a se desintegrar. A humanidade é a mesma coisa, porque a maioria da humanidade não tem essa consciência de que nós todos somos células de um mesmo corpo. Existem tantos conflitos, tanta competição, tanta luta, guerras, inclusive os chamados assassinatos coletivos, que são as guerras, terrorismo e tudo mais. Só que é muito fácil nós cobrarmos soluções dos líderes, dos políticos, dos líderes econômicos, dos líderes religiosos, quando na verdade as soluções estão no indivíduo, em cada um de nós. Cada um de nós é uma célula desse grande corpo chamado humanidade. E cada um de nós pode ser uma célula sadia, uma célula que irradia nas suas relações, sejam relações familiares, sejam relações profissionais, sejam relações comerciais, sejam relações de vizinhança ou meras relações sociais. Cada um de nós pode irradiar uma certa luz que
ilumine o meio ambiente onde a gente vive. E, muitas vezes, nós nos esquecemos da nossa parte, enquanto membros dessa família humana, e achamos que o problema é dos políticos, dos governantes, dos líderes econômicos, até mesmo dos líderes religiosos. Nós precisamos eliminar o sentimento de separatividade na nossa consciência, na nossa mente, para que o sentimento de compaixão e de fraternidade possa vir espontaneamente no nosso coração. Mas enquanto nós vivermos apenas em função de nós mesmos, dos nossos interesses pessoais, os nossos interesses de grupo, os interesses de forma sectária, né? Toda forma de divisão, ela acaba criando essa segregação que faz o mundo conflituado. Então eu vejo que esse tema é um tema da maior relevância, que merece uma consideração profunda. A gente não vai alongar muito para permitir o diálogo, permitir os questionamentos e as perguntas. Eu apenas queria enfatizar: quem somos nós? Quando a gente faz essa pergunta, a primeira resposta é dar o nome. Quando, na verdade, nós somos muito mais do que um nome, do que um corpo. Nós somos um ser multidimensional. E na nossa dimensão mais profunda, nós somos a humanidade. O problema é que nós estamos profundamente identificados com a nossa dimensão mais rasa, que é o corpo, que é o nome, que é a profissão, e por isso nos sentimos separados dos outros e vivemos de uma forma exclusivista e muitas vezes até mesmo egoísta. Então, percebendo a nossa natureza integral e multidimensional, nós podemos acessar os níveis mais profundos do nosso ser e aí perceber que essa conexão, que essa interligação, que essa realidade de que nós somos a humanidade, ela é um fato, não é? Por isso que o despertar espiritual e o conhecer a si mesmo andam juntos. A vida espiritual, ela não pode ser uma vida de fachada. Ela demanda um mergulho interior, como a gente vê na tradição da yoga. A yoga, principalmente a Raja Yoga, é um caminho de espiritualidade, é um caminho de transformação interior, com vistas a transformar essa nossa natureza egoísta, essa nossa consciência egoísta, numa consciência de amor, de compaixão, de fraternidade. Então, eu vejo que o tema é muito importante, muito atual, e se não existirem indivíduos pensando nele, refletindo sobre ele, descobrindo a verdade de que nós somos a humanidade, essa transformação fica muito lenta. Então, mais uma vez, a responsabilidade do indivíduo, de cada um de nós, em transformar a nossa própria consciência, de modo a que essa transformação irradie e permita que uma maior e maior parcela da humanidade tenha consciência da sua natureza divina e viva de acordo com essa consciência. Eu não vou me estender, mas apenas agradecer ao embaixador pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando essas ideias tão sagradas, né? E me oferecer para eventuais questionamentos. E gostaria de uma certa forma aprofundar a colocação feita pelo Marcos, quando coloca que precisamos saber quem somos nós. E nesse aprofundamento eu pergunto, e o que é que estamos fazendo aqui, para que existimos? This is what I wanted.
Thank you. Ele falou que essa exatamente é o tipo de pergunta que ele estava buscando e que agora é uma ótima pergunta para ser respondida. Nós estamos aqui como partes da vida universal, expressando essa vida universal. A vida que se expressa em todos os reinos da natureza e até nas dimensões mais sutis, que envolve níveis emocionais, mentais, espirituais. Nós somos partes dessa vida universal, expressões dela. O problema é que nós não temos consciência do que somos. Então, nós temos autoconsciência, coisa que os animais não têm. O ser humano tem autoconsciência, mas ele não tem a percepção dos porquês da existência, do que ele está fazendo aqui. Ele sabe que ele existe, ele reflete sobre si mesmo, mas ele não descobre ainda os mistérios da existência. Então nós estamos aqui para decifrar esses mistérios. Nós estamos aqui para descobrir quem somos, descobrir a unidade essencial que existem nos níveis mais profundos da existência e para viver de acordo com essa unidade essencial. Porque quando essas ilusões da separatividade vão sendo dissolvidas pela percepção de que são ilusões, toda vez que uma ilusão é percebida como tal, ela cai e a verdade subjacente surge. Então, a verdade é que nós somos seres espirituais ocupando um corpo transitório de carne para expressar aqui a vida espiritual. Aquela máxima que diz assim na terra como no céu. Se nós formos capazes de ir profundamente dentro de nós, como os sábios da antiga Índia foram, como o Buda foi, como Cristo foi, e tantos outros, e viver essa vida universal, respirar essa vida universal, nós vamos irradiar um tipo de vida totalmente diferente nas nossas relações no mundo. Ainda que a gente não seja capaz de fazer no nível que esses santos seres fizeram e fazem, o máximo que nós formos capazes de compreender a nossa real natureza e expressá-la, já estaremos cumprindo a nossa missão em cada passagem por esse mundo de matéria. My reading is that all of us. O embaixador quis expressar a visão dele, falando que seria uma visão breve, mas ele disse que somos muito afortunados em ter nascido seres humanos e ter uma vida que é uma vida que depende das escolhas que tomamos, que temos essa liberdade de tomar as escolhas que vão definir a nossa vida. E são escolhas que, enfim, partem, em princípio, das influências dos nossos pais, como quando crianças, e também logo depois, enfim, as influências dos nossos professores na escola ou na universidade, enfim, nos professores. E que os seres humanos que fazem as escolhas certas, as escolhas, né, para a paz, para a harmonia, se tornam seres humanos melhores. And if we look at the world around us, it's quite obvious that lesser people made the right choices. E se olharmos ao mundo em nossa volta, fica mais claro, né, que menos pessoas fizeram as escolhas certas. Now, the purpose of life, yes, this is very often the question asked, and have been explained and answered differently in different scriptures. Que o propósito da vida é uma questão que é levantada várias vezes, é uma pergunta muito perguntada, e que ele levantou, né, essa resposta a partir de várias escrituras. In Hindu literature, it is said that God, as Brahman, was feeling alone, and he desired that I must have company to interact with, and he created all beings. Que no hinduísmo diz que Deus estava só e que ele gostaria de companhia, e
por isso que nasceram os seres humanos. And the scripture says God wanted to love. Now, unless there is somebody else, there's no love. So he created us. E que ele também queria um objeto do amor dele, então ele queria amar, e para isso que foram criados os seres humanos. No, from a different angle and deeper angle, we can say that whole this cosmos is a cycle appearing and disappearing. Hebrew? Whole cosmos, Still in Hebrew? universe, is appearing and disappearing. Que todo o universo aparece, reaparece e desaparece. And the management of the whole complex, galaxies, the stars, suns, planets, our life, requires people to manage it. And they are also disappear. E todo esse complexo da vida, do universo, do mundo, precisa de alguém que a gerencie. Então, para isso, que venha e desapareça. So, by this process of various kingdoms, animal, plant, human life, and angels, a system is created to manage these things. Então, nesses diversos reinos, o reino vegetal, animal, dos seres humanos, esses vários sistemas são criados e precisam ser gerenciados e manejados. At the human level, a special thing is given to our thinking power and willpower. Que no nível humano, um adicional é dado, que é o poder da decisão e o tantric power? Willpower. Willpower e o poder do pensamento. And he has got given all potentialities to develop the positive powers. E que Deus nos dá todas as potencialidades ou as ferramentas para que possamos desenvolver todos os nossos poderes. So as to help manage this whole universe properly to its desired purpose. Para que possamos gerenciar todo o universo e cosmos da forma correta e mais bem-sucedida. In fact, all the gods and angels described by the scriptures, they have to become first human beings. They cannot become straight away before human beings. Tanto por isso que nessas escrituras os deuses, antes de virarem deuses, têm que passarem pela fase de seres humanos também. So this is a critical stage. You can say board examination. You are there, passing it to move further. Então é como se fosse um teste de um processo seletivo, um teste de seleção, para que você viva e presencie a situação humana e esse nível humano, para você logo se tornar um Deus para gerenciar. Today's God's Son, who is managing the solar system, he has been a human being like you and me, billions and billions years before on some planet. Então, o Deus Sol, antes de se tornar Deus Sol, ele já foi o ser humano bilhões e bilhões de anos atrás. So the purpose is to become an active force, a force with knowledge, with power, to manage the future universes. Então, o propósito é nos preparar para tornarmos uma força ativa para que possa gerenciar o universo ou algum aspecto do universo, né, daqui a muito tempo. But at each stage of evolution, goal is fixed, goal is decided. Sorry? At each stage of evolution, goal is fixed. Então, nesse estado de evolução, Deus já está fixo, né? Because you cannot achieve everything in one life, everything in one stage. Porque você não pode atingir tudo numa única vida, né? Levam várias vidas para você atingir os objetivos. So purpose on this earth during present appearance of the universe, which we call Manvantara, is então, o propósito nesse estágio, né, nessa vida, nessa vivência atual, seria that each human being, by its own effort, becomes perfect human being. Que cada ser humano, na sua forma presente ou atual, se torne um perfeito ser humano. And the first step to become perfect human being, to have a feeling of universal brotherhood, universal sisterhood. That is the first step. Então, e o primeiro passo para se tornar um perfeito ser humano é ter uma consciência do universo e a consciência do seu posicionamento nele. If one can realize this one not only intellectually but in practice,
Então, quando o ser humano consegue perceber isso, perceber essa universalidade, não somente intelectualmente, mas também na prática, then only your potentiality will be manifest. Só com essa percepção na inteligência, na intelectualidade, quanto na prática, que a sua potencialidade é manifestada. And then you become perfect human being at different stages after repeated births. Então, assim você se torna um ser humano perfeito e perfeito em vários estágios, com a repetição, né? And become a power. E se torna um poder. Like Buddha, like Christ, like Krishna, are you in higher power? Como Buda, como Cristo, como Krishna, ou talvez um poder até maior. Like gods, angels, big gods, to manage whole universe, future universe. Como um deus ou anjos ou grandes deuses que vão gerenciar universos bem futuros. So great responsibility rests on our shoulders. Então uma grande responsabilidade está nos nossos nos nossos ombros, né? But when we consider we, doesn't mean this body, inner I, that is soul, human soul, is progressing. Mas quando falamos que nos nossos ombros não seria a nossa forma atual, é o nosso interior mais profundo, nosso espírito mais profundo. In short, purpose of human life is to become active agent of management this whole system. Então, concluindo, o objetivo nosso, o propósito da vida seria tornar uma força ativa no futuro para gerenciar o sistema do universo. And thereby fulfill the purpose of whole universe. E dessa forma cumprir o propósito de todo o universo. And become God's agent or God itself. E se tornar um ser humano mais próximo de Deus ou um Deus mesmo. So future is beckoning us. Future is beckoning us, calling us. Então o futuro está nos chamando, acenando, né, nos chamando. And we must start now. Que devemos começar agora. Quando se fala de unidade e família, me remete à física quântica. Bom, na realidade, somos átomos interagindo entre si, né? E somos todos átomos, energia flutuando. E se nós somos essa energia, o mundo está passando por um momento de transformações energéticas muito forte. Eu gostaria que você falasse, nesse momento de Kali Yuga, que energias negativas, não sei se cabe colocar isso positivo, mas energias que estão se equilibrando e se auto-equilibrando o tempo todo. Eu queria que falasse um pouco desse movimento, esse grande movimento energético no mundo, dentro da Kali Yuga, em que a gente fica muito vulnerável, nossa emoção, enquanto unidade, o que acontece com ele me influencia. E o mundo está potencialmente, parece que vai explodir. Então, queria só isso. Okay, it's very good and very apparent question. Uma colocação muito pertinente, que existem várias energias agora no mundo que estão em conflito umas com as outras. For making any finished product, a lot of inner preparation is required, a lot of initial preparation is required. Que para fazer um produto final existe a necessidade de muita preparação. If you see any furnace, quando estão fazendo molduras de metais, por exemplo, que vão moldar metais, você vê que você precisa de toda uma preparação prévia com temperaturas muito altas. When you are making a thing, finally trying to finish certain goal, you have to inject all sort of energies. Então, quando você quer produzir um certo resultado ou um certo objetivo, você precisa injetar ou colocar muita energia
antes desse produto virar o produto. Many of these will create heat, boiling temperature, like I quoted in the manufacture process. Então, quando está manufaturando alguma coisa, exige uma temperatura muito alta no ponto de ferver ou temperaturas altas. So these so-called negative energy, actually, they are not negative in the real sense. Então, essas supostas energias negativas não são, de fato, negativas nesse sentido real. It only gives us these negative energy give us opportunity to think properly, to act properly, to develop our discernment, to develop our wisdom. Então, essas energias negativas, elas nos dão, na verdade, uma oportunidade para pensar melhor, desenvolver um melhor discernimento e nos desenvolvermos melhor. You can imagine if a child is just given all the knowledge like a dose of medicine, he will not develop himself. Da mesma forma, uma criança, se ela fosse dada todo o conhecimento como se fosse um comprimido, ela não iria se desenvolver. Only by making strenuous effort, by studying, by appearing in examinations, sometimes failing, sometimes reappearing, sometimes struggling, he becomes knowledgeable and wise person. Então, só através do esforço e do tentativa e erro e às vezes passando na prova, às vezes reprovando a prova, só através desse processo que ele se torna uma pessoa sábia e desenvolve reconhecimento. So we should not trouble ourselves much seeing all the negative and conflicts on this. Então, não precisamos nos ficar preocupados ou ansiosos com essas energias que estão ao nosso redor, porque são energias transformadoras. We have got capacities and potentialities to overcome these negative energies. E nós temos a capacidade e as ferramentas para poder sobrepassar ou superar essas energias. And that is we have to realize ourselves. That is the self-realization. E assim vamos nos ter um reconhecimento próprio, uma realização própria através desse processo. And then only finished product will come out. E só dessa forma que o produto final vai surgir. You correctly spoke about the atom. In fact, então, que você comentou do átomo, né, e que tem tanta energia dentro de um átomo. Então, um exemplo é a bomba nuclear, que um só átomo pode liberar tanta energia. Also, nature has its own energies. Então, a natureza também tem as suas próprias energias. And it is very important. Então, é importante que encontrar um equilíbrio entre as energias e que os homens estão impondo ou colocando no ambiente e também as energias da natureza que já estão presentes e que devem ser levadas em consideração. I am not so optimistic. Eu não diria que sou tão otimista aqui como o nosso amigo, que não há necessidade alguma de se preocupar, mas porque se não tivermos cuidado, as energias erradas irão para os lugares errados. Você falou na física quântica. E ela vem mostrar que, no fundo, tudo é energia. O próprio átomo, ele é energia, porque o elétron é 1.800 vezes menor do que o próton. Então, o átomo é muito mais feito de vazio do que de partícula. Isso vem mostrar que esse mundo material é um grande teatro para o desenvolvimento da consciência. Então, nós estamos aqui envolvidos numa situação de ilusão para nós pensarmos que somos separados, para nós buscarmos as nossas vantagens em detrimento dos outros, até que a gente desperte a consciência dessa unidade que é subjacente a todas as coisas. Então, a física quântica, ela vem a mostrar que aquilo que a gente pensa que é real, na verdade é algo totalmente transitório. E a gente tem que aprender a ver o transitório como transitório, para talvez descobrir se existe alguma coisa eterna, alguma coisa que está além do transitório, né? Então,
ver essa vida como transitória é a melhor maneira de tentar compreender a nossa verdadeira natureza. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui de passagem. Então a gente precisa compreender que vida e morte, elas são um processo natural, e ao percebermos a naturalidade desse processo, nós podemos descobrir a nossa verdadeira natureza, que não é transitória, é eterna. Well, the good thing is that the theosophists are themselves divided on what is the o embaixador comentou que nesse assunto os teósofos também são divididos. Tem alguns que dão mais importância ou mais crença à ciência, outros dão mais importância às coisas sobrenaturais e outros até creem no que chamamos de mitologia. Então, assim como é um assunto muito aberto, né, com vários pontos de vista, é importante que a discussão também seja aberta. But I'm also glad to see Marcos speak like a Hindu. Mas eu também estou muito feliz em ver o Marcos falando como um hindu. Yeah. Okay. So I think this is a good time. So agradecer aos nossos convidados de hoje aqui que vieram para falar com a gente, e muito obrigada pela participação de vocês.